Professor, podemos interromper um pouco para a gente acompanhar? Então, chega a reunião, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para se reunir com empresários de petrolíferas. Tradução de Denise Bobadilha. É uma honra estar entre as maiores empresas do mundo, de longe, que estão fazendo coisas fantásticas. Nosso país está indo muito bem, basta ver os números que foram revelados ontem, hoje, um corte do déficit de um nível que nunca havia sido visto, em recorde. Os números que estão entrando em nosso país são inéditos, estamos indo muito bem. Nós tivemos uma situação 3 dias atrás com a Venezuela. Estamos indo muito bem com isso. As pessoas que estão administrando a Venezuela, estamos tendo uma boa relação com elas e eu quero agradecer às nossas forças militares, o que eles têm feito é incrível. Algo considerado inédito, na verdade, porque eles entraram num forte com milhares de soldados e com 150 aeronaves sobrevoando a região, foram em velocidade muito rápida, com uso de helicópteros, e não causaram mortes entre eles, e não houve perda de equipamento. Foi fantástico. Eu acho que vários países me avisaram, não vou dizer quais, mas falaram que foi algo impressionante, foi o mais impressionante. Hoje eu tenho aqui 2 dezenas dos maiores e mais respeitáveis executivos da área de petróleo e gás no mundo, aqui na Casa Branca. É uma honra tê-los aqui. Nós temos muitos outros que poderiam vir aqui se nós tivéssemos um salão de baile. Nós poderíamos receber 1000 pessoas. Todo mundo quer isso. Eu nunca vi uma indústria tão grande. Eu acho que dá para ver daqui, né? A construção do salão de baile. Bom, eu vou ter que olhar para isso. Nossa. Que vista, não? Essa é a porta para o salão de baile. É um momento meio incomum para fazer isso, mas acho que se alguém da imprensa fake news quiser dar uma olhada, vocês podem ver também, porque nós temos ali um alicerce muito grande. Estamos à frente do cronograma e dentro do orçamento. Será a nossa maior sala, nosso maior salão. Nós poderemos ter centenas de pessoas sentadas em um salão de baile. Ele estará pronto para terá vidros, a prova de bala, enfim. Nós vamos discutir hoje como essas grandes empresas podem ajudar a reconstruir rapidamente a indústria petrolífera dilapidada da Venezuela e trazer milhões de barris de petróleo e essa produção para beneficiar os Estados Unidos, o povo da Venezuela e todo mundo. Ontem o número estava em 30 bilhões de barris. Eu não consigo nem pensar nesse número, 30 bilhões de barris. Esse petróleo foi dado para nós pela Venezuela, é muito petróleo, cerca de 4 bilhões, tem um valor de 4 bilhões de dólares, está a caminho dos Estados Unidos agora. Queremos agradecer a Venezuela por isso, estamos trabalhando muito bem com eles, eles têm sido bastante generosos, eles nos respeitam como nunca respeitaram antes. Esse dinheiro vai direto para os Estados Unidos, algum vai para a Venezuela também, e algum vai para as empresas petrolíferas, mas não porque já foi extraído. Vocês não vão receber dinheiro disso, mas quando vocês começarem a extrair, vocês vão receber. São reservas imensas, entre as maiores do mundo. Algumas dizem que são as maiores reservas do mundo. E nós vamos trabalhar com a Venezuela. Nós vamos tomar a decisão de quais companhias petrolíferas irão até lá,
quais nós permitiremos que trabalhem ali. Nós vamos fechar um negócio com essas empresas. Provavelmente faremos isso hoje ou no futuro muito breve com o Chris e com o Doug. Nós estamos lidando com o país, nós estamos empoderados para fazer esse acordo, então ele terá total segurança. Uma das razões que vocês não iam para lá é que não havia garantias, não tinha segurança, né? Essa é uma Venezuela totalmente diferente, é o que a Venezuela será, muito bem sucedida. E acho que os norte-americanos serão os grandes beneficiários, porque nós iremos extrair muito. Os números em termos de petróleo são números que poucas pessoas já viram antes. Nós estamos lidando então com a Venezuela. Eu quero agradecer o vice-presidente J.D. Vance, que está fazendo um trabalho fantástico. O secretário de Estado, Marco Rubio, também, um trabalho fantástico. Eu tenho pessoas ótimas comigo. Eu gosto muito mais deles do que o meu primeiro time, minha primeira equipe. Nós tínhamos um grande time, mas agora nós temos a maior economia da história do nosso país e nós tivemos isso no primeiro mandato. Mas agora são números que estão até chocando as pessoas. Nós temos um PIB crescendo 4%, 5%, isso apesar do fato de que nós somos muito feridos pelo fechamento, pelo shutdown dos democratas, que eles até gostariam de fazer um outro shutdown agora. O secretário Doug Burgum do interior está sendo ótimo. O secretário de Energia, Chris Wright, que foi recomendado pelo Doug também, está fazendo um trabalho ótimo. E eu, na época, até pensei, quem é Chris Wright, né? E ele é das pessoas mais talentosas da área de petróleo no mundo. E não duvido que ele está aqui porque ele pode fazer bastante dinheiro com isso. E ele, na verdade, ele veio para cá perdendo um salário imenso que ele tinha, mas ele é uma pessoa fantástica, ele ama nosso país. E eu quero agradecê-lo por seus esforços, as Forças Armadas dos Estados Unidos, que fizeram uma das operações militares mais espetaculares da nossa história, apreendendo o ditador Nicolás Maduro por seus crimes contra os Estados Unidos, crimes pelos quais ele já foi acusado numa corte federal e está aguardando o julgamento. Ele matou muitas pessoas, milhões de pessoas, e permitiu que pessoas vindas de prisões, de instituições de saúde mental, de hospícios, traficantes, viciados, invadissem o nosso país sem nenhum tipo de checagem, porque o Joe Biden, aquele sonolento, permitiu essa política de fronteiras abertas. Foi a coisa mais burra que já fizemos. Nós vamos expulsá-los daqui. A saída de Maduro tornou possível esse futuro incrível, tanto para a Venezuela como para os Estados Unidos, que agora estão mais integrados, mais próximos economicamente, e são os dos maiores poderes energéticos no hemisfério ocidental. Uma das coisas que os Estados Unidos querem agora é diminuir os preços de energia que as pessoas pagam. A gasolina por $1,90, por $1,95, eu vi isso ontem, um galão, né? E costumava ser $3,5, $4, $5 o galão. Pensa agora, $1,99. Décadas atrás, os Estados Unidos construíram o setor de petróleo da Venezuela. Foi um gasto tremendo de tecnologia, de habilidade, de know-how, de dólares americanos, mas esses ativos foram roubados de nós. E nós tivemos presidentes que não fizeram nada a respeito. Esse presidente é diferente dos outros presidentes, porque eles não fizeram nada, eles roubaram as pessoas que estão nessa sala. Eu era um pouco mais jovem quando isso aconteceu, mas não tão mais jovem, porque não foi há tanto tempo. Eles roubaram nossos ativos, que eram como os nossos bebês. Os Estados Unidos não fizeram nada a respeito. Então, eles roubaram de nós. Foi tomado pelos socialistas e comunistas naquela época, e a Venezuela estava indo muito mal. Com tanto petróleo que eles tinham produzido, eles não estavam produzindo quase nada, porque é um sistema que funcionava assim. E isso foi tirado de nós. Nós construímos toda aquela indústria petrolífera inteira, muito tempo atrás, e eles tiraram elas de nós. Eles foram muito ingratos a esse país.
Mas agora as empresas americanas têm a oportunidade de reconstruir a infraestrutura energética e administrar na Venezuela e aumentar essa produção de petróleo para níveis nunca antes vistos. Quando você acrescenta a Venezuela e você soma a Venezuela e os Estados Unidos, juntos nós temos 55% do petróleo no mundo. Os Estados Unidos é número 1. Nós temos, eu tinha aquela campanha, né, Build, Babe, Drill, né, de perfurar, vamos perfurar, é a minha campanha. Para a gente perfurar mais. E é assim que a gente vai ter petróleo. Então, o plano para eles é gastar pelo menos 100 bilhões de dólares do dinheiro deles, não do dinheiro do governo, eles não precisam de dinheiro do governo, mas eles precisam de proteção do governo, precisam de segurança do governo. Então, quando eles, para gastar todo esse dinheiro, para que eles tenham o dinheiro de volta e para que eles tenham um retorno muito bom. Então, o plano é gastar ali 100 bilhões de dólares para reconstruir a capacidade e a infraestrutura necessárias. A Venezuela também concordou que os Estados Unidos vai começar imediatamente a refinar e vender até 50 milhões de barris de petróleo cru venezuelano, que vão continuar indefinitivamente até que nós tenhamos acertado tudo. Nós temos a capacidade de refino que é baseada muito no petróleo venezuelano, que é um petróleo pesado, mas é um petróleo muito bom, muito bom. Ele é ótimo para coisas como asfalto, é o melhor do mundo para asfalto das estradas e outras coisas. Todas as empresas aqui são parceiros que vão trazer a nação da Venezuela de volta à vida, restaurando sua economia e gerando uma grande riqueza para as empresas. Essas pessoas, para o povo venezuelano, e também uma riqueza para os americanos e para as empresas também. E se elas não quiserem ir, só falem para mim, porque eu tenho 25 pessoas que estão aqui hoje que gostariam de estar nessa reunião. E vocês estão aqui, então se vocês não quiserem participar, me avisem. Eu quero agradecer que essas pessoas, elas estão lendo muitas revistas de negócios, artigos, e estão vendo, todo o tempo eles veem o que acontece no mundo na área de petróleo. O Harold Hamm, por exemplo, ele pode olhar para um pedaço de propriedade, colocar ali um palito e saber se ali tem petróleo ou não. É verdade, Howard? O Harold, falaram que ele não é uma pessoa de pesquisa e desenvolvimento, né? Ele é mais instintivo, ele tem um instinto para achar o petróleo. Mas ele tem nos apoiado muito, e me apoia muito há um grande tempo. Parabéns, Harold. Acho que a Carol também vai concordar que nós temos os melhores homens e mulheres da área de petróleo aqui nessa sala. E nós temos muitas pessoas que vão voltar também na próxima semana. Nós teremos outra reunião com outro grupo. Nós vamos fazer isso rapidamente. Nós podemos fazer isso quase imediatamente. Quero agradecê-los por estarem aqui. Eu gostaria de convidar o vice-presidente Vance, o secretário Rubio e o Bergman Wright para falarem algumas palavras. E também temos representantes que podem trazer suas ideias. Nós temos aqui a Chevron. Cadê a Chevron? Você merecia um lugar melhor na mesa. Você é a razão de estarmos aqui também. Eu não sei, vocês ficaram ali presos, né, por assim dizer, nos negócios na Venezuela. Mark Nelson, da Exxon, o Darren Woods, como está a Exxon? A Exxon tem sido fantástica. E o CEO da ConocoPhillips, Ryan Lance, muito obrigado, Lance. Vocês depois podem responder. Então, nós estamos acompanhando essa reunião do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com 2 dezenas de representantes de petrolíferas dos Estados Unidos, e ele está fazendo ali um processo de convencimento para que essas empresas topem, então, investir, reconstruir a indústria petrolífera na Venezuela.